Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O ex-presidente Donald Trump ou a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, quem será o vencedor das primárias do Partido Republicano e terá o direito de disputar a presidência dos Estados Unidos em novembro. Ao contrário do Brasil, onde os partidos políticos definem seus candidatos internamente e os apresentam à população, os norte-americanos têm um sistema de consulta pública que permite aos eleitores opinar desde o primeiro momento na seleção de pré-candidatos. Como é que funcionam as eleições primárias dos Estados Unidos? Quem pode votar nesta etapa? O peso da eleição americana para o mundo e os interesses do Brasil nessa disputa. O JR 15 Minutos de hoje discute a complexidade e a importância desse processo com o cientista político e analista de inteligência qualitativa na Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz Neves. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, sempre um prazer. Quem nos acompanha nessa entrevista é o correspondente da Record nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Ô Vandrei, as eleições americanas chamam a atenção mundial não só pelos efeitos na economia, mas também pela complexidade do sistema, né? Celso, antes de os cidadãos dos Estados Unidos votarem para presidente, lá em novembro, acontecem as primárias, que são consultas públicas, votações também, para definir o candidato que vai realmente disputar a presidência da República. E nesse momento, quem ganha força é o ex-presidente Donald Trump, que conseguiu uma importante vitória na justiça. A Suprema Corte decidiu que ele pode sim disputar as eleições de novembro. O ex-presidente ganhou um recurso que questionava a Justiça do Colorado, que havia determinado que Trump não poderia se candidatar por ter desrespeitado um artigo da Constituição americana. Essa sentença da Suprema Corte se sobrepõe a outros estados, então garante que Trump seja elegível para esse processo. Eu começo perguntando para o professor, essa é uma importante vitória nesse momento, especialmente para Trump, professor? Definitivamente. Na realidade, esse processo, ele em tese não era diretamente negando a elegibilidade de Trump. É um processo que dizia se a Corte do Colorado e outras Supremas Cortes de alguns estados poderiam tirar o Trump das primárias republicanas. O que quer dizer, no fim, que eventualmente ele poderia acabar ganhando mesmo assim a primária, acumulando os votos. O grande risco que o Trump tinha nesse contexto era basicamente da situação da Suprema Corte dos Estados Unidos concordar que o Trump tinha incorrido em insurreição e, por consequência, avalizando não só o Colorado, mas uma avalanche de outros estados que poderiam tentar fazer a mesma coisa. O que, no final das contas, a Suprema Corte faz, sem definir, sem dizer se o Trump incorreu ou não insurreição, eles simplesmente definiram que não cabe aos estados definirem a inelegibilidade federal. Professor, por que o sistema nos Estados Unidos é tão diferente do Brasil? São duas democracias com histórias distintas? E, na realidade, acho que os Estados Unidos ele é mais diferente do que quase todos os que a gente conhece. De maneira geral, o sistema de votação nos países, assim como é o do Brasil, ele é muito centralizado. Nos Estados Unidos, ele tem uma ampla experiência, uma ampla tradição de descentralização, uma ampla tradição de que os estados têm muito poder dentro da federação. Isso, inclusive, conta no que tange a definição, como vão votar, se é por papel, se é eletrônico, como funciona a votação, se alguém ganha, se leva todos os delegados ou se leva só a parte dos delegados. Então, enfim, é uma dinâmica experiência própria dos Estados Unidos. A gente viu, por exemplo, a questão do aborto. A Suprema Corte agora decidiu que os estados definem se é aborto ou não. Aqui no Brasil isso seria impensável. Agora, professor Leonardo, explica pra gente como é que são as primárias nos Estados Unidos. Vamos lá, as primárias é uma coisa relativamente recente, que se data lá da década de 60, quando se decidiu que os candidatos a presidente, ou os candidatos de maneira geral dos partidos, não viriam de comitês internos de partidos, mas eles iriam a público. Depois de uma crise, especialmente no Partido Democrata, chegou-se à conclusão que o melhor caminho seria deixar as pessoas, os votantes, e aí são, na realidade, os eleitores registrados do partido. Então, o candidato que tiver mais votos, que tiver mais eleitores, vai acabar sendo considerado na convenção do partido agora no meio do ano, o candidato oficial que vai disputar a eleição. A gente está vendo aí a disputa entre Nikki Haley e o Trump, dentro do Partido Republicano. Não há disputa dentro dos democratas? De maneira geral, quando um presidente concorre à reeleição, basicamente não tem disputa. Isso é tradicional, é super esperado. A ideia de que o presidente que concorre à eleição é claramente a personalidade dentro do partido, com mais capacidade de ganhar, com mais autoridade, mais legitimidade. Eventualmente aparece um ou outro político, uma outra figura um pouco mais crítica, que quer aparecer ali ou para se promover, ou porque quer garantir uma posição política contrária, mas na média você tem as primárias democratas, está lá acontecendo, só que enfim, ninguém nem presta atenção, porque sabe-se que o presidente incumbente muito provavelmente vai ganhar. Nunca houve o contrário, nunca um presidente incumbente perdeu a primária, se
seu partido. Professor Leonardo, quem é que vota nessas primárias presidenciais? A gente tem muitos americanos, o voto não é obrigatório e precisa também se registrar, né? E outra pergunta é sobre a autonomia dos estados na definição das regras dessas primárias. A gente tem, inclusive, mudanças de regras a cada ano de eleição. Exatamente. Os estados sim têm autonomia em relação às regras, o que foi alvo de muita polêmica nos últimos anos, não só da primária, mas da eleição em si. A gente viu o Partido Democrata criticando muitos governos de estados com maioria republicana, eles iam, ao modificando as regras, eles iam acabando eliminando a capacidade de determinados segmentos da sociedade de votar. Então, por exemplo, se você exige uma determinada quantidade de documentos, ou você cobra para a pessoa poder fazer o registro, isso tira pessoas que, por exemplo, não têm acesso a documento, que são mais pobres ou coisa parecida. Então, tem toda uma discussão em relação à capacidade que os estados têm de criar essas regras. Então, sim, cada estado cria suas regras, tanto para a primária quanto para a eleição, isso é alvo de debate. Quem vota, no início da sua pergunta, é um indivíduo que se considera afeto àquele partido, que se considera um eleitor daquele partido, daquela corrente ideológica, se registra de acordo com a regra do seu estado e vai lá no dia da votação da primária e da votação oficial fazer o seu voto. Aqui no Brasil, nós vamos às urnas para escolher de forma direta o presidente da República. Nos Estados Unidos, são os delegados, né, que são escolhidos. Como é que o indivíduo se candidata para ser delegado? Mais ou menos dentro da linha do partido. Você vai ser votado, você se registra para ser delegado, você vai ter uma votação interna que vão decidir como isso funciona. De novo, eu não vou conseguir te dar uma regra, porque cada estado vai ter a sua composição de delegados, como ela funciona, né? Quer dizer, quem pode ser. Você tem no caso do Partido Democrata, por exemplo, eles têm, além dos delegados estaduais, eles também têm a figura do superdelegado, que são ex-personalidades, ex-presidentes, senadores, ex-governadores, enfim. Então, isso muda. Veja, por exemplo, você tem um pouco menos de 2.500, me parece, delegados dos republicanos nas primárias. Para os democratas, são quase 4.000. Então, quer dizer, o Biden tem que ter mais ou menos 1.900 e alguma coisa delegados para ter lá os 50% mais um, enquanto o Trump precisa apenas de 1.200 e alguma coisa para ter os 50% mais um. Então, essas regras de definição de delegados são muito diferentes entre os estados. É difícil dar uma resposta única para todo mundo. Agora, professor, como é que funciona esse colégio eleitoral? Porque os chamados delegados que a gente está conversando, eles votam de acordo com o voto popular ou eles são livres para votar como eles querem? Ou seja, quem ganhar mais votos leva todo o número de delegados, né, os votos do colégio eleitoral. Sim. Você tinha, há uns anos atrás, até a década de 80, me parece, ou início de 90, uma ideia de que sim, os delegados, você votava os delegados, você levava os delegados e os delegados ali tinham liberdade. Então não ocorreu, mas existia a possibilidade de você ter delegados que foram, por exemplo, do Partido Republicano, que por algum motivo não queriam aquele presidente e votam o democrata na hora dos delegados votarem. Seria uma baita uma confusão, eu suponho. De todo modo, isso já teve alguma crítica, porque um ou outro delegado especificamente acabou traindo, entre aspas, o seu partido. Não foi representativo, mas acabou acontecendo. E aí você tem uma ideia de que alguns estados, mais uma vez, meio que obrigam o delegado. Se você é um delegado republicano, você na eleição principal só pode votar no candidato republicano. É uma inovação de uns 40 anos para cá, 30 anos para cá. Agora, professor, na democracia americana existem outros partidos, porém, só os democratas e republicanos dominam o sistema político. Por quê? Você tem partidos que são mais novos, mais recentes, como o Partido Liberal, o Partido Verde, enfim, mas são muito pequenos. Eu acho que eles não conseguiram penetrar na máquina eleitoral do país. Você tem, eu acho que a própria lógica de como você tem essa ideia de, que eles chamam de winner take all, né? Quando você ganha uma primária, por exemplo, você ganha todos os delegados. Isso faz com que os partidos pequenos nunca consigam chegar lá. Você começa a dar proporcionalidade para eles vão chegando aos pouquinhos e acabam expondo mais suas ideias, acabam mostrando a que vieram. A gente acaba ficando num contexto em que os partidos pequenos nunca conseguem penetrar, na medida que eles sempre perdem essas eleições majoritárias, de maneira majoritária. Então isso dificulta a capacidade deles se colocarem. E aí você tem um outro elemento interessante, que entra um pouco na lógica das eleições de quase todos os lugares que a gente tem visto hoje em dia. As pessoas acabam votando muitas vezes, não exatamente na pessoa que ela quer especificamente, mas para não ter o outro. Então, se eu até tenho alguma simpatia por alguém do Partido Liberal norte-americano, mas eu prefiro votar, suponho, no Biden para não deixar o Trump, ou vice-versa entrar. Então isso acaba também tirando um pouco os votos das pequenas. A gente viu isso no fenômeno aqui no Brasil, quando você se dizia que na última eleição entre o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula, você tinha quase 30% de pessoas
pessoas que eram nem, não queriam nenhum nem outro, preferiam outra pessoa. Mas no fim elas acabaram gravitando para os dois principais na medida que elas esperavam participar da disputa e não simplesmente oferecer a sua ideia. O que você vai ter para poder fechar esse ponto é alguns vão se candidatar como independentes. Bernie Sanders, por exemplo, uma figura muito famosa da política norte-americana, mais alinhada à esquerda, ele já se elegeu algumas vezes como independente. Participa, é mais ligado ao desses partidos mais pequenininhos, mas ele vai com independente e esses independentes aí eles vão se perfilar junto a um dos partidos mais fortes no que tange as suas ideias. Então, de maneira geral, Bernie Sanders é considerado, entre muitas aspas, um democrata porque ele atua no contexto de democratas, ainda que ele muitas vezes entre como independente. Professor Leonardo, os Estados Unidos possuem 50 estados, né? Neste momento, eu falo mesmo aqui do Texas, onde acompanham as primárias, né? Texas e Califórnia, dois dos estados mais populosos, né, do país. Esses estados, eles podem ter pesos diferentes nessa votação por conta do tamanho, por conta também da força partidária que tem, como o Texas, que é um estado governado por um republicano? Definitivamente. Os estados que têm maior número de delegados têm um peso muito desproporcional nesse sentido. Na realidade, a discussão é interessante, porque naturalmente os maiores partidos, os maiores estados, mais uma vez, eles têm muito mais delegados. Então, quando a gente pensa em termos de eleição, não agora os delegados para a primária, mas na eleição mesmo, Califórnia é um estado que tem mais delegados, 55, né? Então, ela naturalmente vai ter um peso maior na contagem geral. Curiosamente, entretanto, os menores estados dos Estados Unidos, eles têm um voto relativo maior desses maiores, porque a questão é a seguinte, se você dividir o número de pessoas na Califórnia pelo número de delegados que você vai ter já na eleição presidencial, o número de delegados por pessoa é muito maior do que você colocar numa situação na qual, sei lá, em Nebraska, por exemplo, um estado muito pequeno, onde a população é muito pequena e o número de delegados vai ser maior nessa proporção. Então, em tese, você dá mais peso para o eleitor dos estados pequenos, mas na hora de você contabilizar tudo, está todo mundo olhando para o Texas, para a Flórida, para a Califórnia e esses estados maiores. Agora, entre as principais questões levantadas na corrida eleitoral, professor, desse ano, estão aí a imigração, as guerras entre Rússia e Ucrânia, Israel e o grupo terrorista Hamas, direito ao aborto e a política externa. São essas pautas que vão influenciar os eleitores? Essas pautas são muito importantes de fato, eu acho que elas são algumas do que ganham mais a mídia, mas eu incluiria a questão econômica. A questão econômica do ponto de vista da inflação, poder de compra, isso é o que no final das contas as pessoas acabam quantificando. Acabou de sair uma pesquisa muito interessante do New York Times com a Universidade de Siena, em que eles vão mensurar basicamente a popularidade dos dois candidatos, né? E tem uma pergunta muito legal que eles colocam ali, acho que é a primeira, se eu não me engano, da pesquisa, em que você tem 40% dos entrevistados vão dizer que as políticas do Trump ajudaram essa pessoa pessoalmente, enquanto só 18% do Biden identificam que a política do Biden melhorou a vida dela pessoalmente. Quando a pessoa está respondendo isso, ela está pensando em poder de compra, está pensando em inflação, está pensando em emprego. Então, eu acho que a dimensão da economia ainda é mais relevante na hora do voto. É claro que você vai ter determinadas pessoas que vão acabar identificando. O Trump é contra o aborto, então você vai ter certamente pessoas que não aceitam essa possibilidade, então vão ir para o Biden. Tem pessoas que são completamente contra a imigração, então vão acabar transitando mais para o Trump, porque aquilo ali pode ser um ponto sensível no cálculo da pessoa. Mas, na grande média, essa ideia de o quanto que a política, o governo favorece a minha vida, ela tem uma dimensão econômica mais forte. Professor, explica pra gente só um pouquinho desse impacto das eleições nos Estados Unidos nos outros países. Como é que funciona? Em que pontos essa eleição ela afeta o mundo? De maneira geral, ela impacta bastante, porque você tem duas visões de mundo, né? Partido Republicano e Partido Democrata têm visões de mundo muito distintas. No contexto em que a gente tem o Trump, que não é um republicano tradicional, que é um republicano de opiniões muito mais fortes, que ele rompe com alguns paradigmas precedentes da diplomacia norte-americana, você ter o Trump hoje significa sim, de fato, uma possível mudança, um possível impacto, melhor dizendo, na posição dos Estados Unidos no mundo. Dou um exemplo muito simples e muito recente que foi acabado de ser ventilado. Discutir o papel dos Estados Unidos na OTAN, na Aliança do Atlântico Norte, é um anátema nos Estados Unidos. Não se discute isso. É óbvio que a gente está dentro da OTAN, é óbvio que a gente vai exercer liderança nesse contexto, inclusive financeiro. A gente vai gastar dinheiro, vai comprometer tropa para poder ajudar no esforço da aliança. O Trump não pensa assim. O Trump já falou, se os europeus não contribuírem, se eles não ficarem investindo lá pelo menos 2% que se pede no acordo da OTAN, não vou apoiar a OTAN, vou tirar meu time de campo. Ele deu uma entrevista muito recente sobre esse assunto. Então, sim, se o Trump ganha a eleição, existe uma expectativa que haja uma mudança na postura dos americanos em relação a um conjunto de temas no mundo hoje.
A eleição de Trump pode afetar o Brasil? Afeta o mundo inteiro, o Brasil incluso. O Brasil, na realidade, quando o Trump ele foi eleito pela primeira vez, um dos primeiros impactos em relação ao Brasil foi que ele começou a criar uma série de barreiras comerciais para outros países em alguns setores. O Brasil está prejudicado nesse contexto. O Biden hoje ele compartilha muito mais claramente uma agenda política internacional com o governo Lula, inclusive questões de meio ambiente, questão de imigrantes, enfim. Então, a relação está mais azeitada. Com o Trump não compartilha essa agenda, então a probabilidade dos Estados Unidos ser um grande player apoiando o Brasil nos grandes temas provavelmente vai ser mais difícil. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do cientista político e analista de inteligência qualitativa da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, sempre à disposição. E agradeço a presença do correspondente da Record nos Estados Unidos, Vandrei Pereira. Obrigado, Vandrei. Obrigado a você, Celso, mais uma vez. Eu continuo acompanhando de perto aqui a corrida eleitoral nos Estados Unidos, momento decisivo, durante essa semana. Até o próximo podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.